dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria que vocês confirmassem se estão me ouvindo. Vou só adicionar a nossa amiga aqui, a Samila, que é a nossa convidada de hoje, a psicóloga Samila, aqui de Uruaçu. Ok, só um minutinho que a Samila já está entrando aqui então. Olá, Bom dia, Samila, tudo bom bem? dia, tudo jóia? Tá me ouvindo Tudo bem? ótimo, e você? Tudo Ótimo. bem. E aí, Olá, como é que tá sendo seu dia pessoal. hoje? Uau, tava trabalhando até agora. Eu não estou de isolamento. E Tá bom, então aí, eu vou só fazer uma tô tranquila. introduçãozinha. Eu gostaria de te agradecer em nome da Fazem pela disponibilidade e participação nessa live de hoje. Para as Eu que pessoas que agradeço. estão nos acompanhando, eu quero informar que o link para inscrição para receber o certificado posteriormente vai ser disponibilizado daqui a pouquinho aqui nos comentários pelo pessoal da nossa equipe. Sandra, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos acompanhando sobre a sua história, a sua formação e a sua atuação profissional. Ok. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui falando dessa área, né, da nossa área, que você também é um psicólogo, né? E adoro Sim. falar sobre saúde mental. Então, o prazer é meu de estar aqui. Então, eu sou psicóloga há 12 anos. Há 12 anos trabalho dentro dessa área e sou também psicóloga perinatal, que é aquela área da psicologia que trabalha com gestantes, com mulheres no pós-parto, que a gente chama de puérperas, e com todos os familiares ali que estão envolvidos com essa gestante. E também sou psicanalista e hoje eu atendo adolescentes, adultos, gestantes, só não estou atendendo criança no momento, mas tenho experiência nessa área também, trabalhei durante 9 anos com criança e adolescente. E, enfim, estamos aqui, né? Estou atendendo no espaço psicopedagógico Foco, que fica em frente ao posto Petro. Por enquanto está um pouco suspenso, né, esses atendimentos presenciais, mas continuo atendendo no online. Desde antes da quarentena eu já atendia e continuo atendendo no online também. E tenho aí 12 anos de experiência e cada dia. Perfeito, então, Sandra, o tema da nossa live de hoje é bem-estar psicológico em situações de crise. Essa quarentena resultante do coronavírus é uma situação de crise? Então, para nós configurarmos essa situação como se ela fosse uma crise, nós precisamos entender primeiro o que é a crise. E o que seria então a crise? A crise ela é toda mudança que ocorre dentro da vida do ser humano, do indivíduo, ou de um grupo de pessoas, sejam mudanças psicológicas, sociais, biológicas, e sendo que essas mudanças que ocorrem na vida desse indivíduo ou desse grupo de pessoas, ela exige dele um esforço maior que o normal, entre aspas, para que ele possa se adaptar a essa situação. Ou seja,
Tudo depende de como ele vai manter um equilíbrio emocional, uma estabilidade emocional diante dessa situação, diante dessas mudanças, diante desse algo novo que acontece em sua vida. No nosso caso, na vida de um grupo. Então, sim, podemos entender que o que nós estamos vivendo é, sim, uma crise, baseada nisso que eu acabei de falar. Tá. Pela sua resposta, me veio a seguinte questão, sabe? Você falou que as situações de crise exigem um esforço maior do que aquele comum do cotidiano das pessoas. Me parece algo que a pessoa tem um conjunto de habilidades e competências, sejam elas práticas, profissionais ou cognitivas, psicológicas, e no momento de crise ela é exigida de novas habilidades e competências. Então, uma situação de crise, ela pode trazer algum benefício para a pessoa que passa por ela? Sim, ela pode trazer benefícios ou malefícios. Isso vai depender muito mais de quanto de recursos emocionais eu possuo para lidar com aquilo. Porque tem uma frase bem famosa, né, que fala, acho que é de Darwin, que o ser humano ele é muito adaptável, né? O homem ele se adapta muito facilmente às situações, por isso que ele vai sobrevivendo. Então, quanto de recurso eu disponho para poder lidar com isso? Tem pessoas que vão se fortalecendo e se redescobrindo e se reinventando, mesmo nessa, entre aspas, anormalidade. Porque elas descobrem dentro de si uma capacidade de adaptação muito profunda. E aí, citando um exemplo prático, por exemplo, das empresas, que eu fiz uma live com o pessoal da Macalês há um tempo atrás, e ela falando, Samila, eu tive que fazer algumas adaptações. Por exemplo, a crise que nós estamos vivendo do coronavírus, nós não podemos ter contato. Então, a gente fez uma barra de proteção de acrílico para a gente evitar. Enfim, o poder criativo dessa empresa, dos profissionais dessa empresa, por exemplo, aumentou. Então, ela pode ser benéfica nesse sentido. Quando que ela pode ser maléfica, vamos dizer assim? Quando eu não consigo encontrar em mim potência ou recurso para lidar com aquilo e aquilo vai me causar um sofrimento. Aquilo, no caso, a crise. Vai me causar um sofrimento em vez de me jogar para frente, em vez de um passo para adiante. Então, sim, ela pode ser benéfica, mas também não, dependendo de quanto de recurso eu disponibilizo para lidar com isso. Recursos emocionais, no caso. Perfeito. E quando você fala de sofrimento, essa situação de crise pode provocar sofrimento. E como esse sofrimento pode se manifestar na vida das pessoas? Sim, eu vou responder essa pergunta baseado na experiência e nos pacientes que eu tenho atendido. Porque nessa situação de crise, por incrível que pareça, o distanciamento se aumentou, mas a demanda aumentou também. Então, eu continuo atendendo até mais, por causa dessa demanda que a crise tem trazido. Então, que tipo de sofrimento? Nós podemos trazer os sintomas, como ansiedade. Ansiedade, vamos entender a ansiedade como sinônimo de angústia. Incômodo muito grande diante desse fato, diante dessa imprevisibilidade, que eu acredito que esse é o fator que mais está pegando aí, né? Essa imprevisibilidade do que vai acontecer, do que fazer. Então, pacientes que, por exemplo, já tinham um problema com alta ansiedade, eles estão muito mais ansiosos. E assim, é claro que nós temos aquela ansiedade que a gente consegue lidar com ela, vamos falar sobre isso aqui um pouquinho também. A gente vai conseguindo encontrar recursos para lidar com ela, mas quando a gente não encontra recursos, e aí eu acredito que é o momento que os pacientes, as pessoas nos procuram, né, os profissionais da saúde mental. Então, ansiedade ao ponto de provocar um profundo sofrimento, síndrome do pânico. Na verdade, essa crise ela só tem dado assim, a gota d'água.
Porque quando se chega a um paciente, por exemplo, tivemos 2 pacientes aqui que chegaram ao ponto de surtar e serem encaminhados para outra cidade. Eles já vinham de algo, de talvez uma ansiedade profunda, de alguma raiz muito mais profunda, e a crise apenas foi o boom para desencadear aquilo. Então, os sintomas são os mais diversos, desde ansiedade, angústia, até o isolamento, não pela necessidade do isolamento, mas da pessoa se trancar dentro dela mesma, ou seja, processos depressivos, né? Ou não somente a depressão, mas uma tristeza profunda, que a gente tem que saber diferenciar também o que é a tristeza profunda, o que é a depressão. Então, eu acredito que o maior dos sintomas tem sido o sofrimento. Quando esse sofrimento chegar ao ponto de impedir com que eu esteja seguindo normalmente com o curso da minha vida, então é hora de nós ficarmos atentos. Perfeito, Samara. E você citou depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E para quem está nos acompanhando compreender melhor no seu dia a dia, quais sinais a pessoa pode ter de que ela está sofrendo com um desses transtornos ou esses sintomas? Olha, os sintomas são os diversos, né? Tem pessoas que sentem, por exemplo, uma queimação muito forte no peito. Tem pessoas que falam exatamente assim: Samla, parece que tem uma bola na minha garganta. Medo, né? Porque a ansiedade e o medo, eles são irmãos gêmeos, primos primeiros. Eles estão sempre ali um do lado do outro. Não existe você sentir a ansiedade sem sentir o medo. Então, são sintomas assim, físicos e emocionais. A ansiedade, ela pode se manifestar dessa forma, com sintomas físicos, como esses que eu acabei de citar, alguns exemplos, e também emocionais na questão da angústia, do não saber o que fazer, do desespero, do sofrimento, do medo, e aquilo te paralisar, né, ao ponto de... Nós estamos fazendo essa live, e antes de iniciar essa live, estava aqui eu com um pouquinho de ansiedade. Essa ansiedade é normal, estou aqui falando e estou tranquila agora, né? Ela não me paralisou, né? Eu senti uma expectativa desse momento, e agora estou vivenciando ele normalmente, falando tudo que eu me preparei para falar, né, respondendo as perguntas que você está me fazendo. Agora, se fosse o caso de eu nem conseguir abrir o meu celular, não conseguir conversar com você, me dar apagões, ficar nervosa, suada, tremendo, e aí sim está se manifestando um sintoma ali que eu tenho que dar uma atenção muito especial, porque ela está atrapalhando a minha forma de viver. É isso. Perfeito, Samara. Você nos contou então sobre os sinais de quando esses sintomas de sofrimento podem manifestar algo mais sério, mais grave. E o que as pessoas podem fazer no cotidiano para ampliar o bem-estar durante esse momento de crise provocado pelo coronavírus? Olha, isso é bem subjetivo e bem pessoal. Trazendo de volta o exemplo dos meus pacientes, que eu acho que nada melhor do que trazer relatos reais, do que está servindo para alguns. Alguns têm falado assim para mim: Samla, eu tenho uma bicicleta ergométrica dentro de casa e eu descobri que quando eu estou pedalando, aquilo lá me traz um relaxamento. Eu estou conseguindo dormir. Ou pessoas que falam: eu estou, por exemplo, fazendo cursos online, eu estou estudando mais, eu estou lendo mais. Outros falam que estão assistindo séries, por exemplo, seriados, e aquilo tem trazido um certo relaxamento. São recursos que a pessoa está reconhecendo em si, né? E por isso que eu falo que o autoconhecimento ele é muito importante. O que pode servir para me trazer um estado de relaxamento pode não servir para o outro. Mas quando esses recursos que eu disponho não estão suficientes, como eu falei, e aí a gente tem que analisar o caso de forma mais aprofundada, mais individualizada, porque essas são dicas que servem
para grande parte das pessoas, mas não para todas. Tem pessoas que não estão conseguindo lidar com esse momento, independentemente do que elas venham a fazer. E são pessoas que sabem que conhecem aquilo de que elas gostam, mas que mesmo assim não está resolvendo. E aí nós temos procurado a raiz dessa ansiedade que vem de um outro fator que não é em si a crise. Então, essas dicas são para um público específico, um público que se dá bem com isso quando eles passam a se conhecer, mas não para todos. Porque tem pessoas que uma dica geral funciona, mas tem pessoas que nós precisamos olhar para a individualidade dela e entender o que vem acontecendo para poder lidar com isso aí. Perfeito. Então, o que você está nos dizendo é como se houvesse uma tendência maior para que determinadas pessoas manifestassem esse conjunto de sintomas e que esse momento de isolamento, de quarentena, é uma espécie de gatilho que permite que eles se aflorem. Então, talvez nem é ele que está provocando os sintomas em si, ele só está criando as condições necessárias para que eles se mostrem. Exatamente. É como se fosse assim, o desencadeador do momento, a crise. Mas são pessoas que, por exemplo, eu não consigo falar do adulto que nós nos tornamos sem citar a infância, que é um assunto que eu gosto muito de estudar, né? Inclusive, por isso que eu escolhi a perinatalidade também, porque ela estuda a vida do ser humano desde ali que ela está no ventre. Então, nós temos necessidades, eu costumo falar, necessidades básicas fisiológicas e emocionais. As fisiológicas são aquelas que nós conhecemos, como comer, dormir, fazer xixi, fazer o número 2. E as emocionais são aquelas de cuidados básicos como carinho, abraços, palavras gostosas, aceitação incondicional. Eu estou falando da criança, né? Ela precisa de uma aceitação incondicional por parte daqueles que cuidam dela, sejam os pais ou os avós, eu não sei, cada um tem uma realidade. E quando isso não é feito, quando a criança sente que ela não é aceita, que ela viveu numa realidade, por exemplo, difícil também, de violência, de agressividade, de falta de demonstração de afeto, ela cresce, a probabilidade dela crescer um adulto mais fragilizado a lidar com situações como a que nós estamos passando de crise, ela é maior. Por quê? Porque o ego, a estrutura da personalidade dela, enfim, a formação, a estrutura da autoestima dela foi construída de uma forma que não deveria ter sido. Então, são pessoas que já vêm de uma insegurança muito grande lá atrás, de uma insegurança muito profunda, né, de uma autoconfiança baixa, de uma percepção de si mesmo muito ruim. Então, se eu tenho uma autoestima muito baixa, uma percepção ruim de mim mesma, eu vou imaginar que eu não vou conseguir lidar com isso. E isso vira uma crença. Vira uma realidade na vida da pessoa, né? Na mente, na mentalidade, nos pensamentos dela. Então, ela se acha fracassada diante de um momento como esse. Ela não consegue, ela tem recursos dentro dela, mas ela não consegue enxergá-los, no caso. Perfeito. Samla, essa quarentena impôs uma série de normas, regras específicas, dependendo do estado e do país em que a pessoa está vivendo. Na maioria das regiões, ela provocou um isolamento, uma diminuição brusca na interação presencial entre as pessoas. Para você, qual é o papel das redes sociais nesse contexto? Eu acredito, assim, que o papel das redes sociais, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E isso vai depender do quê? Não é nem de quem faz o uso, mas da forma como essa pessoa a utiliza. E aí nós temos pessoas que, por exemplo, vêm de uma carência profunda, como eu falei anteriormente, e aí ela começa a suprir essas necessidades dela, se aprofundando, mergulhando ali nas redes sociais, mas de uma forma em que ela não se abra, mas uma forma em que nós conhecemos os haters,
né? Que são as pessoas que atacam. Então, quando eu não estou bem resolvido dentro de mim, né? Quando eu não tenho, entre aspas, bons recursos para lidar com isso, eu vou me tornar uma pessoa em que vai estar nas redes sociais, mas, na verdade, vai estar escondida. Porque é uma pessoa que não quer aparecer, não quer se mostrar, né? São pessoas que, por exemplo, começam a ficar viciadas. Eu estou falando do lado negativo, que eu considero. Então, são pessoas que podem ser que fiquem viciadas também em internet, né? E lembrando que isso vem também de trás, não é algo que vai... surgiu agora, né? Mas é algo que está sendo, como você falou, um gatilho. Então, nós temos algo que nós chamamos hoje de nomofobia, que é o medo irracional que a pessoa tem, por exemplo, de perder o sinal do Wi-Fi ou o sinal da rede de dados do celular, porque aquilo vai causar um sofrimento e um sintoma como se fosse um dependente químico. Então, o uso exagerado, o uso desmedido, o uso exagerado mesmo das redes, nesse sentido, eu acho que ele é maléfico. E aí nós temos que procurar entender se você conhece alguém que está usando dessa forma, ou você é alguém que está usando a internet dessa forma, busque ajuda para compreender o que está te levando a ter esse tipo de atitude. O lado bom é que pessoas que gostam de lidar com pessoas, o isolamento vai ser apenas um pretexto para que elas utilizem mais ainda as redes sociais nesse sentido, de se relacionar, de buscar ajudar o próximo, né, de buscar fazer algo pelo outro, ou simplesmente de bater um papo, de conversa, de se sentir bem estando junto de outras pessoas. Então, terminando de responder essa pergunta, eu acho que vai mais do uso de quem a faz, da forma e das razões pelas quais ela tem utilizado. Eu acredito que podem ser negativas ou positivas, dependendo disso. Ótimo. E quando você me fala da forma, eu entendo que você está me falando como se fosse da estratégia utilizada. Exatamente. E aí eu penso o seguinte, o perfil psicológico das pessoas, de cada indivíduo, que é uma consequência dessa interação familiar primária que ela teve nos primeiros anos de vida, ele pode influenciar no tipo de estratégia que ela vai utilizar para esse momento? Você poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Uhum. Sim, ela vai influenciar porque as crises, elas aumentam muito a nossa vulnerabilidade, né? E como que foi a dinâmica dessa família? Vamos olhar para a família como um todo. Como que ela se estruturou, como que ela vem se estruturando, como que ela vem funcionando? Uma família aí nuclear, né? Pai, mãe, filhos. Como que ela vem se estruturando? Né? É uma família que possui uma boa comunicação? É uma família que tem um histórico onde existem raízes de conflito? Então, tudo isso vai influenciar muito a forma como eu lido com esse momento. Então, nós precisamos analisar essa questão do isolamento nesse sentido. Levando para o contexto familiar, se é uma família que já tem um histórico de falta de comunicação, falta de empatia, né? É uma família que senta na mesa para comer, para conversar, para se interessar um pelo outro. Eu pergunto para os meus filhos, ou para o meu pai, ou para o meu irmão, como que ele está? Como que ele está lidando com isso? Ou eu estou preocupado só comigo mesmo? Né? Então, assim... se existe essa raiz de conflito, de falta de comunicação, isso vai se ampliar muito mais. Agora, se é uma família que já tem uma boa convivência, que já se respeitam, que tem um interesse pelo outro, isso também pode ser que se amplie mais. Na verdade, a realidade, o que está acontecendo, na verdade, ela só amplia a realidade que nós estamos vivendo. É isso. Perfeito. Então você falou dessa interação familiar, que as questões interpessoais podem se intensificarem
melhorando o que já era bom ou agravando o que não era tão bom assim, você pode dar algumas dicas de comportamentos que podem ajudar as relações pessoais no ambiente familiar durante esse momento de isolamento, em que as pessoas têm uma interação familiar muito grande? Uhum. Olha, o que eu recomendo é mais um olhar diferenciado do que um comportamento. Porque quando eu tenho um olhar diferenciado para aqueles que estão convivendo comigo, como eu falei, um olhar mais empático, mais interessada em saber do outro, quando eu mudo a minha perspectiva e a minha expectativa em relação ao outro, o meu comportamento também vai mudando. E, consequentemente, daquelas pessoas também com as quais eu me relaciono. Então, a minha recomendação é essa. Mude o seu olhar e o seu comportamento também irá mudar. Né? Mude a forma como você olha para o... Tente entender as emoções que estão se passando atrás dos seus familiares. Né? Eu gosto que teve uma paciente que falou assim para mim uma vez, no final da sessão: Sâmila, o que a gente conversou aqui vai ficar aqui, né? E aí eu falei sim, e aí expliquei toda a questão do sigilo, da ética, do respeito, né? E aí ela falou assim, porque o que eu te falei é absurdo demais. E aí eu falei para ela, mas o que você me falou não interessa. Interessa para mim a emoção que te levou a agir dessa forma. Né? Então, assim, um ambiente de não julgamento é o que todo mundo está precisando hoje, não só nos consultórios. Né? Talvez por isso que as pessoas estejam procurando tantos consultórios. Né, por falta também desse olhar não julgador. É claro que tem situações que só um profissional ali vai ajudar, mas tem situações que não, que às vezes eu estou precisando apenas de um olhar de um meu semelhante ali, de um apoio, de um cuidado, de saber que alguém se importa comigo, de uma atenção individualizada e dirigida. Né? Então, se nós queremos ganhar esse tipo de atenção e esse tipo de olhar, nós também temos que nos preocupar em dar esse tipo de olhar. Então, a minha recomendação seria essa: o olhar diferenciado, porque se você tiver um olhar diferenciado, ele vai mudar a sua forma de se relacionar, de se comportar. Ótimo, Sâmila. Ainda na questão familiar, para aquelas famílias que têm crianças em casa, durante esse período de quarentena, o que você recomenda para auxiliar na manutenção do bem-estar dessas crianças? Uhum. Bom, crianças, né? Também tem uma em casa e o que acontece? As crianças, elas estão colapsadas assim como nós estamos, não é? E nós, adultos, estamos precisando de segurança, de apoio, como eu falei, de previsibilidade, né, com relação a tudo isso que está tão incerto. E se nós estamos assim, imaginem as crianças. Consequentemente, elas vão vir a reclamar mais, a chorar mais, e aí vai para os pais que estão em isolamento com as crianças que não estão indo para a escola, dentro de casa. Então, as crianças vão reclamar mais, vão demandar mais, e vai dar uma impressão de que a criança é uma eterna insatisfeita, porque na mesma hora que ela quer alguma coisa, ela já não quer mais. E pessoas vão falar, essa menina parece, ou esse menino parece que está dengoso, parece que ficou mais manhoso agora que está dentro de casa. Mas por quê? As crianças, elas têm um radar muito apurado. Então, se nós estamos sentindo qualquer sinal de ameaça, de perigo, de insegurança, do que pode vir a acontecer, nós passamos a demonstrar isso para elas. E tem algo que nós chamamos, que nós estudamos dentro da psicologia, uma teoria muito interessante, eu recomendo para quem quiser procurar na internet e ler, que chama-se teoria do apego, que é de um psiquiatra, um psicanalista. Ele foi o pioneiro em estudar esse assunto. Depois disso vieram outros, né, para estudar a teoria do apego na vida adulta, mas ele estudou o apego na infância, né? O nome dele é John Bowlby, e ele é um inglês, né, como eu falei, psiquiatra,
e também psicanalista. Então, o que significa esse apego? É uma necessidade que todos nós temos, nós nascemos com a necessidade inata, né, que nós falamos, de receber conforto e segurança, e apoio, e proteção, né, a qualquer sinal de alerta que apareça na nossa vida. Seja esse sinal implícito ou explícito. Então, nós temos a necessidade desse cuidado e desse apoio, em qualquer sinal de ameaça. E quando nós não recebemos esse apoio, nós tendemos a ficar ansiosos, né, desestabilizados. Agora, vamos levar isso para o contexto da criança. Se nós nos sentimos vulneráveis e perdidos, angustiados em meio à situação de ameaça, e se eu não estou recebendo conforto, se elas não estão recebendo conforto da nossa parte, porque nós não estamos conseguindo transmitir essa segurança que a criança procura, ela vai entrar em colapso mesmo. Ela vai ficar angustiosa, ansiosa, chorosa, vai comer mais, aí são os sinais implícitos que nós precisamos prestar atenção. Passam a comer mais, ou a comer menos, ou passam a chorar mais, ou para quem tem crianças um pouquinho maiores, passam a conversar menos, se trancar mais no quarto. Então, o que acontece? As crianças, elas captam isso de uma forma muito poderosa. E elas são como um espelho para nós, as crianças. Em que sentido? No sentido de olhar para as crianças e saber como nós estamos com nós mesmos. Elas nos fazem olhar, porque elas são reflexo de nós, adultos. Então, talvez seja um momento de começar a entender que não é culpa das crianças quando elas reagem de uma forma mais cansativa, porque eu sei como é isso, né? Cansa mesmo, a criança fica cheia de energia para botar para fora e ainda está lidando com essa situação de medo iminente, não sabe o que é, porque é algo que nós estamos transmitindo, mas também não estamos explicando. Então, eu acho que nós ajudamos as crianças quando nós olhamos para nós mesmos e identificamos como nós temos reagido diante delas. E a forma como elas têm reagido funciona como um espelho para nós. E eu tenho alguma recomendação nesse sentido, que tem dado muito certo dentro da minha casa, e com os meus pacientes também, alguns relatam que funciona quando eles de fato fazem isso, né, que eu costumo chamar de ritual do amor. O que é esse ritual do amor? Nós sabemos que os adultos são ocupados, mesmo estando dentro de casa, têm obrigações para fazer, cuidar da casa, alguns estão fazendo home office. Mas o que seria esse ritual do amor? Tirar alguns momentos do seu dia e dar uma atenção individualizada para essa criança. Ela precisa entender e perceber que ela está recebendo atenção dirigida, uma atenção dirigida para ela. Então, você está ali, por exemplo, fazendo um trabalho, tira 10 minutos do seu tempo, vai lá, canta uma música com essa criança, ensina algo novo para ela, e aí vai de acordo com cada idade, é claro. Os pais vão conhecer melhor os filhos do que o que eu estou falando aqui, né? Você sabe o que seu filho necessita, do que ele gosta. Então, faça atividades que deem prazer para eles, mas em curtos espaços de tempo do seu dia. E aí a criança vai ficar nela a sensação de que você está constantemente ali na vida dela dando uma atenção. Então, a minha dica é essa: dê espaços, pequenos espaços do seu dia. São 10 minutos que você pode? São 5 minutos? São meia hora? É meia hora? Então, faça isso. Faça isso, depois você me conta, se não vai dar certo. As crianças vão ver que estão recebendo atenção, estão recebendo cuidado, que no momento que você está com ela, você realmente está de corpo presente, de atenção ali com ela, mentalmente, emocionalmente. E elas vão se sentir muito mais seguras com a sua presença dessa forma. Aos poucos e constante, aos poucos e constante. Essa é a minha recomendação.
Samila, e quando você falou do home office, dessa dificuldade de conciliar o tempo do trabalho com as atividades familiares, eu pensei em um casal. As crises conjugais também podem se intensificar nesse período. Você recomenda o ritual do amor também para os casais? Essa é a vantagem desse ritual do amor, que ela serve não só para crianças, mas para adolescentes, para adultos. Eu quero aproveitar para recomendar um livro. Ótimo. É um livro que se chama As 5 Linguagens do Amor. Ela serve, tem as 5 linguagens do amor para as crianças e para os adolescentes também, se eu não me engano. Mas o que eu li é para adultos. Mas ele serve para qualquer tipo de relacionamento. E nesse livro ele fala de 5 linguagens que você tem, né? Algumas pessoas, todo mundo vai gostar de receber essas 5 linguagens. Mas, dependendo da individualidade de cada um, tem alguma linguagem que eu vou me sentir mais amada. Eu gosto das 5, mas essa linguagem aqui, específica, é a que enche o meu tanque de amor, como o próprio autor utiliza esse termo. Então, toque físico, tempo de qualidade, dar presentes, enfim, são 5 linguagens e tem alguns subtópicos ali também. Mas por que isso é importante? Porque a forma como eu me sinto amada, como eu me sinto feliz, pode não ser a mesma forma com que o meu cônjuge se sente feliz. Então, de repente, uma das linguagens, que é a forma de servir. De repente, meu esposo, a minha esposa, está chegando em casa e eu estou ali preparando um bolo delicioso. E ele, legal, gostou. Mas, de repente, a linguagem dele são palavras de afirmação. Ele prefere que, quando ele chegue, você fala, como foi seu dia? Que bom que você conseguiu fazer um bom trabalho. Que legal, você é muito inteligente. Você tem uma capacidade muito grande de se realizar, de se adaptar. Então, a nossa tendência é dar para o próximo, para o nosso, com quem nós nos relacionamos, a linguagem que é a nossa. Então, se a minha é toque físico, que eu gosto, que faz carinho em mim o tempo todo, eu costumo fazer isso com o meu cônjuge, ou com o meu filho. E, de repente, a linguagem dele nem é essa. Como eu falei, todas são linguagens gostosas de se demonstrar e de se sentir. Mas existem as linguagens que nos fazem sentir mais amados. Então, eu recomendo esse livro, principalmente para esse momento em que os conflitos familiares podem ser amplificados, né? As 5 linguagens do amor, de Gary Chapman. As 5 linguagens do amor. Ótima dica, Sandra. Realmente esse livro é muito bom. E ele tem um conteúdo bastante objetivo, direto ao ponto e com uma linguagem muito simples, muito que qualquer pessoa pode entender. Então vocês podem presentear pais, avós, tios, qualquer idade vai conseguir compreender o conteúdo desse livro. Exatamente. Dica, e assim, Marcos, só para finalizar essa recomendação, esse livro, eu acho que ele é um pastor, se eu não me engano, e ele fez um estudo com algumas pessoas, por isso que ele desenvolveu esse livro. Mas não é só para quem é cristão esse livro, né? Embora tenha sido escrito por um pastor, ele não traz um cunho religioso, mas ele fala do amor em si. Então, se você não tem religião, ou se você tem... Enfim, serve para todo mundo, tá bom? Samri, eu vou voltar um pouquinho numa questão que você abordou lá no começo, que são os sintomas de sofrimento que se manifestam durante esse momento de crise. Uhum. Você disse que é comum algum tipo de sofrimento, e eu gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando como identificar o limiar daquilo que é aceitável, que eu posso encontrar recursos, estratégias dentro do meu histórico, da minha bagagem, e como saber se esse sofrimento indica a necessidade de busca por um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Uhum. Bom, como eu falei, todos nós possuímos um potencial e recursos muito grandes dentro de nós. O que diferencia? É que muitas vezes, sozinho, eu consigo identificar e trazer à tona esses recursos emocionais para lidar com as situações.
sendo que todos nós possuímos. O que acontece é que tem pessoas que não conseguem fazer essa identificação, né? Por quê? Porque existem raízes, e aí entra a parte, né, da questão do inconsciente, que eu acredito muito. Existem conteúdos dentro de nós que estão inconscientes. Traumas de infância. Nós temos traumas recentes também. De repente você passou por um assalto, ou um sequestro, ou a perda de um ente querido. Então, tudo isso são traumas que vão se instalando no nosso emocional. Mas nós temos muitos traumas que estão inconscientes. E se está a nível do inconsciente, é porque eu não tenho capacidade de suportar reconhecê-los. Por isso que eu reprimi. Reprimi para conseguir sobreviver. E aí, nesse caso, quando você não tem recursos para identificar o que vai te fazer bem, o que vai controlar, né, o manejo dessa ansiedade, aí é a hora de buscar uma ajuda profissional. Porque o que a gente faz? A gente identifica, eu estou falando por mim, no caso, nós vamos identificar que conteúdos são esses que estão te impedindo de ter realizações. E não só diante da crise, mas realizações na sua vida. Né? E aí nós acreditamos que o amadurecimento, né, a maturidade, ela vem quando nós vamos tomando consciência das coisas, das situações, do que aconteceu, do que acontece conosco. Estou falando a nível assim, de um mergulho dentro de nós mesmos. A cura, o alívio, enfim, ele vai se manifestando quando eu vou tomando consciência disso. E a gente faz terapia para amadurecer emocionalmente. Por quê? Porque nós temos restos, né, como diria um psicanalista bem famoso como eu, rastros da infância que nós carregamos para a vida adulta. E aí o que nós fazemos? Nós agimos na vida adulta de acordo com uma criança, como se fôssemos uma criança. Por quê? Por causa dessa fixação. Né? Eu cresci no mental, na estatura, mas o meu emocional, essa determinada área, ficou fixada lá atrás, quando eu era uma criança. De acordo com o que eu sofri, com o trauma, com o que eu deixei de viver, que deveria ter vivido. Enfim, nós carregamos para a vida adulta isso e muitas vezes nós não conseguimos lidar. Então, eu acredito que aí seria o momento de procurar ajuda. Mas se você está lidando com a crise, está conseguindo meios de se sentir bem, mesmo em meio à insegurança, às incertezas, está conseguindo trabalhar, está conseguindo se relacionar, está conseguindo viver, sobreviver, viver a vida, então está tudo bem. Né? Você está conseguindo lidar com os recursos que você tem. Samari, quando você foi falando, eu fui imaginando aqui a seguinte situação. Pessoas que não tiveram suas necessidades primárias, psicológicas, alimentadas, bem nutridas durante essa infância, elas podem projetar agora na vida adulta, em companheiros, em colegas de trabalho, essas necessidades e isso afetar o relacionamento dessas pessoas? É isso que nós mais fazemos na vida adulta, porque nós chamamos isso de suporte. O que acontece? A criança, ela é muito egoísta, a criança. Tudo bem, ela é para ser assim mesmo. Ela é egoísta e ela não quer nada mais, nada menos do que os pais grudados 24 horas em cima delas. E quando elas não têm isso, por motivos óbvios, que ninguém consegue ficar grudado 24 horas numa criança, porque nós temos as obrigações que nós falamos aqui, a criança cresce com uma fantasia de desamparo, de abandono, de rejeição. Só que essa fantasia, ela vai ser aumentada ou diminuída de acordo com a realidade que essa criança tiver. Se ela tiver uma realidade difícil, em que realmente os pais não deem atenção para ela, existe situação de violência dentro de casa, e aí ela vai crescer com uma fantasia muito maior de abandono. Né? Só que o que acontece? Nós crescemos e continuamos com essa carência muito forte do pai e da mãe, né, de apoio, de atenção, aquela atenção que deveríamos ter recebido lá na infância. Estou falando pai e mãe de uma forma
para melhor compreensão, mas de quem nos cuidou, né? De quem deveria ter suprido aquelas necessidades básicas lá na infância. Então, eu cresço com esse egoísmo ainda muito aflorado. E aí, o que eu faço? Eu começo a usar o que a gente chama de suportes, que são situações ou pessoas. Então, por exemplo, né, são pessoas que sobrecarregam demais as outras, querem uma atenção exagerada, ou são pessoas que têm, por exemplo, um ciúme muito doentio, né? São pessoas que não conseguem ficar sozinhas, porque elas precisam daquela presença, né, do companheiro, ou do colega, ou do amigo, sei lá, né? Então, são pessoas que depositam no outro toda aquela frustração e aquela carência que deveria ter sido trabalhada, né? Que pode ser trabalhada na vida adulta, claro, para isso que existe a psicoterapia. Mas, quando nós não usamos as pessoas, nós usamos situações para poder preencher essa falta. Então, muitas vezes as pessoas vão para as drogas, vão para o álcool, o vício de forma em geral, né? Ou vão para o celular, como eu falei, né? Tem uma frase bem famosa aí que fala que todo excesso esconde uma falta. E ela é muito real, né? Todo excesso realmente esconde uma falta, uma lacuna que deveria ter sido preenchida e não foi preenchida. E eu gosto de falar também que nós não devemos julgar, gente, porque a subjetividade, a realidade de cada um é uma, né? De repente eu lido bem com alguma situação específica que esteja acontecendo na minha vida, mas o outro não consegue lidar. E tá tudo bem, porque ele tem uma história diferente da sua, da minha. E às vezes a história pode até ser parecida, mas nós somos seres singulares e a gente reage de formas diferentes. Então, é um olhar para dentro, é um olhar para descobrir, né, para identificar o que foi causado, o que aconteceu, que essa pessoa tem um comportamento assim, às vezes sufocante, às vezes de muita crítica, né? Tem pessoas que são altamente críticas, elas não sabem elogiar, por exemplo. Elas não sabem reconhecer virtude no outro. Por quê? Porque como a percepção dela mesma, ela aprendeu com os pais, né, como se tratar, então às vezes a percepção que ela tem dela mesma é tão crítica que ela não consegue enxergar beleza no outro. Porque já que ela não consegue enxergar em si, né, então ela só consegue, na verdade, muitas vezes o ser humano ela tem essa percepção ruim de si mesmo, mas ele também não consegue enxergar. E aí, para ele enxergar isso, o que ele faz? Ele projeta no outro. Né? Então, são pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de aprender. Sei lá, exemplo aleatório. E aí ela começa a falar de fulano de tal tem uma dificuldade muito grande de aprender. Na verdade, será que essa dificuldade não é sua e você não está conseguindo se autocriticar? E aí é mais fácil depositar no outro? Então, é possível sim nós sobrecarregarmos as pessoas, os colegas, e geralmente isso vem com uma raiz muito mais profunda, algo que precisa ser tratado em nós. E aí eu acho interessante que busque ajuda. E assim, eu sou psicóloga, eu atendo, mas eu não estou falando, gente, que não existe só eu de psicóloga aqui, né? Eu estou falando para buscar ajuda de uma forma geral, né? Existem excelentes psicólogos aqui na cidade, de várias linhas e várias abordagens, aquela que você vai se identificar melhor. Então, quando eu falo buscar ajuda, é para o seu bem-estar emocional mesmo. E como você recomendou o livro, existem muitas formas de suprir esse conhecimento, desenvolver pessoalmente, além da psicoterapia, né? Na psicanálise falam muito do processo de sublimação, então a leitura de um livro pode contribuir muito para esse caminho. Sâmila, eu gostaria, para finalizar a nossa live, que você me respondesse duas questões complementares. Primeiro, no começo você falou sobre atendimento psicológico por meios digitais ou virtuais. Qual a sua avaliação sobre isso? Realmente funciona? E depois, quem gostou do seu conteúdo, da nossa live de hoje, quiser te encontrar, como que te encontra nas redes sociais para agendar um atendimento? Bom, eu já atendi online, como eu falei, antes da quarentena. Acredito muito na terapia online. Por quê? Porque eu acredito que
a terapia ela vai se desenrolando, ela vai se desenvolvendo muito mais pelo desprendimento que o paciente tem pela mudança do que pelo próprio método em si. Então, tanto presencial quanto virtual funcionam se, e somente se, o paciente estiver ali por vontade própria, por querer uma mudança, por querer se conhecer, por querer trabalhar algo em si, enfim, que queira trabalhar algo para mudança, para a sua mudança emocional, sua mudança interna. E isso independe da forma de terapia, gente, seja online, seja presencial. Nós que somos psicólogos, psicanalistas, nós também precisamos passar por terapia, né, para nós lidarmos com os nossos conflitos e poder ajudar as pessoas. E durante muito tempo, a minha analista não era daqui da cidade, né, ela morava em outro lugar, em outro estado, e funcionou muito bem, né, me ajudou muito, foi muito interessante. Então, guarde isso. Nunca vá à terapia porque alguém está mandando que você vá. E você nunca obrigue ninguém a ir à terapia. Sugira a ele a mudança. E seja você também a mudança que você está buscando demais, né? Talvez você sirva como um exemplo ali, quando você busca suas mudanças internas, né? Porque a gente faz terapia para a gente se mudar, não é para mudar o outro. É para a gente saber lidar com as relações e com a realidade das nossas vidas. Independentemente do tipo de terapia, seja presencial ou online, eu acredito que ela funciona e isso depende muito mais do desprendimento do paciente, obviamente do terapeuta também, em fazer acontecer. E sobre as redes sociais, vocês me encontram no Instagram, @riossamla. Samla com M mudo, esse nome diferente aí mesmo, Rios Samla. E ali vão estar todos os meus contatos, né? Como eu falei, também atendo no espaço psicopedagógico da Ana Maura Pinheiro, que fica em frente ao Posto Petro, e também atendimento online, tanto via Skype quanto pelo WhatsApp. Todas as minhas informações, os meus contatos estão lá na minha página do Instagram. São todos bem-vindos. Ótimo, Samla. Eu preciso fazer o registro aqui. A psicóloga Mary também está acompanhando nossa live, mandou alguns comentários. Obrigado, Mary, por nos prestigiar. Que também é uma excelente profissional aqui de Uruguai. Excelente profissional. Especialista em terapia de casais. Uma excelente pessoa e profissional. Eu particularmente conheço a Mary, conheço o profissionalismo dela e a pessoa dela, e vocês também estarão em ótimas mãos, caso queiram contatar ela. Ótimo. Então, quem está procurando terapia de casal já sabe que pode procurar a Mary. Tá aqui embaixo, psi.mary. Também a Kelly, o Andresley, Tandy, Fernando, que estiveram nos acompanhando, e todas as outras pessoas, muito obrigado por terem acompanhado essa live. Em breve vocês receberão o certificado. E em nome da Fazem, mais uma vez eu te agradeço, Samla, pela sua disponibilidade e todos aqueles que estiveram presentes nessa atividade. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. E novas lives acontecerão ao longo dos próximos dias. Sempre nós faremos uma divulgação prévia no nosso Instagram. Obrigado a todos e tenham todo um bom dia. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco, ouvindo, aprendendo, contribuindo também. Obrigada pelo convite. Até mais, gente. Até mais. Um abraço.